Seguindo, então, aí o raciocínio, né? O Dr. Lucas já falou sobre vários itens relacionados à questão física da luz, e eu vou só alertar alguns detalhes principais que eu percebo que muitos não conhecem, né? E Você principalmente aí pode os colocar em modo pacientes não apresentação, por conhecem, favor? e a gente tem muito medo do uso da laser terapia, porque quando a gente fala em laser terapia, agora já não temos mais somente laser terapia, nós temos Doutora biofotônica. Eliane, Então, assim, quando falamos em luz, né, nós temos aí que entender que luz ela pode ser de alta potência, ela pode ser em baixa potência, né? A luz em alta potência corta, em baixa potência trata. Então, já para ajudar aí, né, aquela conversa que eu sei que existe em WhatsApp, as famílias, até alguns profissionais ouvem, né? Ah, comprei uma placa de LED azul para tratar uma lesão, seja ela uma EB ou não. Comprei uma placa verde de LED que eu vi lá na Amazon para tratar ferida, para tratar. Isso não funciona. O que funciona tratar? O que funciona tratar é com dois comprimentos de onda, duas cores de luz apenas, que é o vermelho e o infravermelho. Por que eu estou me direcionando aos pacientes? Porque o paciente compra equipamento aqui no Brasil, né? Quem está aí fora do Brasil também talvez esteja acontecendo a mesma coisa, e sem nenhuma orientação. Então é necessário, primeiro, você saber o que está acontecendo e procurar um profissional para o tratamento. Você até pode ter o equipamento na sua casa, mas tem que ter a orientação médica de uma enfermeira, de um enfermeiro, por quê? De feridas, porque você tem lesões que você não pode tratar. Qual que é a contraindicação maior da laser terapia no tratamento de lesões, de um modo geral, também EB? É a ferida tumoral. Então, você precisa ter um diagnóstico, um cuidado, né? Por isso que comprar equipamento indiscriminadamente, sair aplicando, não é o correto. É necessário ter para o seu cuidado e você também, profissional, procurar aí uma especialização, um curso, para você conseguir entender qual que é a quantidade de luz que se coloca, né? Então, o comprimento de onda mundial, a cor de luz mundial usado para feridas é vermelho e é infravermelho, e as outras não são utilizadas. Aqui eu deixo esse espectro eletromagnético aqui, né, para os profissionais de saúde, para os profissionais da área entender o que é isso. E os não profissionais da área, os papais aí presentes, eles são esse comprimento de onda, ele é um comprimento de energia, e a luz que nós usamos dentro do equipamento é uma luz do sol, uma luz não ionizante. O que significa isso? Se eu fizer luz nas lesões do meu filho, pode acontecer dessa luz, desse laser aplicado lá, transformar essas feridas ali em uma ferida tumoral? Não, porque é um raio óptico que é utilizado, tá? Por isso é importante também o profissional entender bastante isso e saber reconhecer um tecido tumoral que está acometendo naquele momento, naquela lesão, naquela região, por um outro motivo de diferenciação celular, mas não é a luz no formato ou laser ou no formato LED. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o formato LED, que é possível também da gente aplicar aí na luz, nas lesões, tá? Então, o laser cirúrgico, ele tem um calor, então as crianças morrem de medo, né, da luzinha, assim, da aplicação, assusta um pouco. Então, é interessante você, profissional, deixar a criança colocar o óculos, elas gostam muito de brincar com o óculos, manipular, aplicar em você também, sentir que não tem calor, né? Que não queima, não queima, é impossível queimar. Então, nessa prática do profissional, é muito importante você também ter isso aí na sua propedêutica para aplicação, tá? Quando a gente fala em laser e em LED, as duas luzes, as duas cores, vermelho e infravermelho, em laser e em LED, podem ser usadas nas feridas. Então, laser é um equipamento que a gente compra, é um pouquinho mais caro, dura muito mais e penetra mais no tecido, né? Então, ela é melhor para o tratamento das feridas. Por isso que a maioria dos profissionais só tem laser. Mas existe uma saída, vamos assim dizer, de um tratamento em casa, porque nós estamos falando de lesões no corpo inteiro, lesões onde você não vai ter, o paciente tem muita dor, né? Dor ao banho, pequeno trauma da criança brincando, então não vai ter 100% um profissional ali com o equipamento. Então está acontecendo bastante das famílias adquirirem o equipamento e aplicarem, mas eu sempre oriento com a orientação
do profissional, do que vai fazer, porque como o Dr. Lucas disse, se você colocar muita luz, você não proporciona um benefício, e sim uma inibição do processo de cicatrização. Então, se você colocar muita luz, você acaba prejudicando ao invés de ajudando esse processo. Então, existem várias posologias aí na prática, né? Mas essas posologias, elas podem ser mudadas, podem ser manipuladas ou manuseadas ou adequadas àquele tratamento. Então, isso é um profissional que vai fazer para você o diagnóstico médico do que lesão que é, qual o acometimento e como é que vai ser feita essa aplicação. E sempre ter ali, então, o profissional fazendo a orientação, reorientação da utilização do equipamento. A plaquinha de LED, ela é diferente, ela é mais superficial, adequada para as EBs, porque nós temos tecidos mais superficiais presentes ali naquele processo inflamatório, cometidos, né, pelo processo inflamatório. Mas ambos são interessantes. A plaquinha de LED, as crianças podem fazer em casa, né, elas mesmas brincarem com essa placa, fazendo seu próprio autocuidado, lógico, com a família por perto, mas é bem interessante a gente ter esse autocuidado da placa de LED com a criança. Não se preocupe que eu já vou falar das normas de limpeza, tá? E de cuidado e de controle. Mas no básico, assim, o que é que a luz vai fazer lá? Por que é bom que a gente utilize laser terapia no tratamento dessas feridas? Quase todas as feridas, né, são indicativas para o uso de laser terapia, menos as tumorais e algumas outras que a gente entende, né, que toma algum fármaco, alguma localização, e aí a gente tem um cuidado. As feridas infectadas, elas podem ser tratadas também com laser terapia. Por quê? Laser terapia aumenta a defesa do tecido local. Então, aqueles possíveis micro-organismos que estão contaminando o tecido, antes que eles infectem os tecidos, eles podem ser defendidos pelo aumento que a literatura fala, que aumenta a defesa, o soldadinho ali da ferida, que são os leucócitos, macrófagos, outros termos técnicos que talvez vocês não entendam. Mas defende aquela região de possíveis infecções ali no tecido. Pena que o Dr. Sala saiu, mas ele falou da PDT, né, que é uma outra técnica. Essa técnica você aí em casa não vai conseguir fazer. É o profissional que tem que fazer quando você tem uma lesão muito infectada, muito complexa, tá? Então, assim, os efeitos da laser terapia, além da PDT, que é uma prática mais médica de enfermeiros e tal, você tem o tratamento, o que faz lá no tecido, por que eu posso usar? Né? A lesão não vai se tornar tumoral, não precisa ter medo. Não vai queimar, vai aliviar dor. Né? Então, quando a gente fala, o que a fisioterapia faz? Acelera o processo de reparo tecidual, bioinibe o processo de dor. O que tem muito ali na ferida, naquele local? Tem muito processo inflamatório, tem muito óxido nítrico, tem muito radical livre. Então tem muita sinalização de dor, né? Além daquele processo visual, tem o sensorial do acometido, que é a dor, e a laser terapia alivia muito a dor. A gente tem aqui no Brasil uma primeira enfermeira que começou a utilizar os banhos das crianças com a luz infravermelha para alívio da dor. Hoje a gente já entende que a gente pode usar tanto o vermelho como o infravermelho e as duas luzes vão acabar regulando e ajudando nessa dor ou nessa cicatrização. Apesar de uma realmente penetrar um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que a outra. As duas luzes são perfeitas para o processo de reparo e a gente tem percebido isso ao longo, né, dos anos de pesquisas e aí ao longo de até prática clínica mesmo. A gente percebe isso. E deixa o laser cirúrgico, o laser de alta potência, porque quando fala laser a gente só pensa em corte, não corta, né? Esse é laser que trata lá a lesão. Muito interessante. Então a gente tem aí uma pesquisadora mundial, que é a Tina Caru, e ela descreve uma teoria sobre isso, que ela diz que a luz vermelha, ela vai lá direto dentro da célula, onde faz um motorzinho de energia e já começa a acelerar esse processo de reparo de um tecido, de uma célula que está doente, que morreu, que está em ferida e precisa fazer uma nova célula. Então, laser terapia vai ajudar a fazer mais rápido. Mas cuidado, porque às vezes, quando a gente pensa isso e começa a ver os benefícios, a criança fica com menos dor, menos chorosa, quanto mais bebezinho choroso, mais a gente começa a perceber
que realmente alivia, porque você faz a laser terapia e o bebê dorme, né? Então, isso é muito interessante. Aí a família que está envolvida e está com o equipamento em casa começa a fazer uso demais. Então, não pode, tá? Precisa seguir a recomendação aí de ter o tempo necessário para o consumo da energia que você colocou lá. Porque luz é energia elétrica e a sua célula também é elétrica. Então, o casamento ali é uma regulação para tudo que está envolvido ali, desde a defesa, o alívio da dor, tudo que é necessário de componentes para construir de novo uma célula, um tecido, sarar essa ferida e acontecer. Se você coloca muita luz, você inibe, porque o processo começa a ficar retardado ao invés de acelerado, tá? A luz infravermelha, segundo essa teoria, ela é bem reconhecida pelas membranas das células, onde tem muito ali um negocinho que chama óxido nítrico, radicais livres, né, hidroxilas, os termos muito técnicos, mas eles estão ali, estão mandando lá para o sistema nervoso central aquele negócio de que dói, dói, dói. E o infravermelho faz essa regulação desses radicais livres, né? Então, o que luz faz na ferida? Ajuda a colocar todo esse processo de reparo assim, mais rapidamente sendo construído, tá bom? Então, assim, acelera a cicatrização, reduz essa sensação dolorosa, promovendo essa analgesia. Isso é muito tátil, é muito visual, porque a pessoa já responde que realmente a dor reduziu, tá? E uma das coisas que a luz faz, que a gente precisa entender, é que ela controla radicais livres. O que é o radical livre? O principal aí, personagem do processo inflamatório. Né? Então, às vezes a lesão ocorre porque nós precisamos entender o processo inflamatório, de qual tecido, de qual localização, de qual extensão, não importa, é processo inflamatório e tem muito radical livre ali, tem muitos radicais agredindo a membrana, que são os agentes oxidantes. Né? Então, quando o senhor for falar bastante técnico, para nós aqui do público da epidermólise bolhosa, onde tem que ter esse mapeamento genético de qual é esse paciente lá, classificando os seus genes, né? E qual que é o tipo, a severidade, a gravidade, a atenção que se vai ter, a grande tendência a se tornar uma lesão tumoral, isso já tem que se saber. Por quê? Porque laser terapia, para mim, então, a família vai ter que falar, olha, em alguns locais não vai fazer, porque já tem um indício aí de uma possível célula tumoral. Então, tem que ter um acompanhamento do médico, tá? Mesmo que você tenha aí comprado um equipamento para tua casa, para usar nas crianças, aí na família, tá bom? Então, precisa ter muito cuidado para não fazer uma superdose, né? A causar, então, um processo inibitório. Outro detalhe aí que está ganhando muita fama aqui no Brasil, não sei como estão em outros países, eu sei que no Peru já chegou, né? Total do ILIB, onde se coloca essa pulseirinha lá no bracinho, na radial ou lá no pezinho e coloca luz na corrente sanguínea. É indicado a crianças? Não, tá? Então, eu digo que quando a gente fala de crianças, bebês, recém-nascidos, neonato, até 18 anos de idade, 16, né, aqui no Brasil da pediatria, somente com acompanhamento médico, tá bom? Então, por mais que você tenha o equipamento aí na sua casa, foi lá no WhatsApp e viu falar lá no Instagram que tem lá uma pulseirinha, veio no meu equipamento, eu também vou fazer. Não, não é assim, tá? Sempre tem que saber o que está fazendo, porque provavelmente o que foi indicado para um não é o indicado para você e para sua família. Então, tem que tomar muito cuidado com essa técnica que tem no equipamento, que vem lá, vem no aplicativo. Então, tá tudo muito fácil, fica parecendo que qualquer criança que aprender a manipular vai aplicar lá no bracinho, ou fazer o uso na família inteira, ou em qualquer pessoa sem anamnese, né? Então, por ser um equipamento simples, de fácil manipulação, ele está sendo vendido como se fosse AS, e não é, tá? Então, por mais que aqui no visor, ó, quem tem esse equipamento aí já sabe disso, tá assim, ó, 1 joule, né? O meu vai aparecer o ILIB aqui, porque eu estava fazendo ILIB. Então, 1 joule, esse joule aqui não significa praticamente nada, porque o que importa é o que sai daqui, entrega no tecido, que tem uma variação enorme de equipamentos pelo mundo todo. O que vale é o que você está entregando lá, que é uma outra coisa que só o profissional da saúde que
que sabe manipular, que sabe o que significa isso que ele está entregando de energia lá no tecido. Então, você tem que ter orientação de que você vai colocar no visor, como é que vai aplicar, tudo bem orientado para não poder oferecer aí um retardo na cicatrização. O que a gente quer é acelerar. E com relação a esse LIB, né, quando a gente fala assim, mas foi tão bom para o outro, né, vai tão bom para mim, é tão bom, então vai ser bom também para uma criança. Não, tá? Nas crianças é muito cauteloso por causa do controle hormonal, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí, tá? Quando a gente fala de dor, de alívio da dor, né, o infravermelho realmente tem aí uma relação celular mais prática e mais rápida, porém o infravermelho também pode ser utilizado, tá? Nós temos pesquisas. Quando a gente fala de EB, você tem uma pesquisa para EB, a gente tem relatos de casos de dor, avaliação com infravermelho, com vermelho, né? Então, quando a gente fala de EB, a gente fica assim, a gente quer artigo DEB, né? Mas, por exemplo, trazendo aqui para a pesquisa clínica, quando a gente vai ler o artigo, né? O que é que eu tenho que ter um mapeamento ali daquelas proteínas envolvidas no processo inflamatório da pele do EB, aqueles tipos de colágeno, né? Então, quando a gente fala laser terapia pontual, tá? Faz tratamento como lá na célula? Se a gente for lá na literatura e olhar a regulação de colágeno, das proteínas colágeno, elastina, laser terapia está muito bem mapeada, tanto para uma ferida aguda, crônica ou uma EB. Então, a gente tem um controle. Os médicos aí presentes que estão em prática, pesquisadores clínicos, nós precisamos fazer um mapeamento realmente de todos esses 7 genes e as suas severidades e os seus marcadores inflamatórios, né? Seus biomarcadores, e começar a coletar dados relacionados à quantidade melhor de luz para o EB. Porém, não vai ser muito diferente do que a gente já tem na literatura para outros processos inflamatórios. Porque, de uma forma talvez rude para alguns, mas não para um pesquisador, ele vai entender que a gente tem já muito mapeamento de laser terapia e muitos agentes responsáveis pelo processo de cicatrização, todos mapeados, tá? Então, a melhor dose e o melhor cuidado tem que ser orientado por um médico, mas ele vai ter aí, a primeira coisa que a família vê é o controle da dor. Então, essa fotobiomodulação pelo controle da dor. Ainda bem que o doutor já falou antes de mim aí com relação à mucosa, né? Porque a mucosa, a gente tem 2 ações aí importantes, né? Quando a gente fala de mucosite, não importa EB ou não, a mucosite que surge, né? A gente tem aí o tratamento, a defesa, né, da mucosa. Então, às vezes a gente fica esperando eu vou até dar um passo a mais com relação ao EB, porque a gente fica esperando a lesão surgir para depois tratar. E talvez, né, que a gente entende que essa mucosa ela já está frágil, ela já está submetida a um possível agente, porque a mucosa é contaminada. Será que se a gente tiver um tratamento antes, né, de um surgimento de lesão na mucosa, essa criança, esse adulto, esse paciente GB pode prevenir algumas lesões? Sim, eu tenho paciente que é prevenido, por exemplo, lesão de sutiã, né? Então faz lá de manhã um laserzinho e aí vai trabalhar, acabou, não tem mais as lesões de pele por conta de sutiã, sapatinho, né? Algum sapatinho, uma sandalinha que coloque. Então o EB mais simples, né? Que surgiria algumas lesões, elas são protegidas, né, por uma laser terapia antes de um processo inflamatório, porque a luz fica no local por um determinado tempo, começa a receber a agressão e eu já tenho a defesa ali de proteínas ali que estão preservadas para o não surgimento, não descolamento dessa pele lá do tecido adiposo. Então, assim, quando a gente fala de dor, né, a gente enxerga muito, e na mucosa a gente também vê muito tratamento já do paciente acometido por EB. Então, a energia utilizada, né, nem sempre só a luz vermelha, a gente também tem alguns experimentos com luz infravermelha, né, porque ambos são reconhecidos pelos mesmos cromóforos, portanto, em tecidos um pouco mais profundos e mais superficiais. Então, dependendo da região tratada e quais os tecidos acometidos, a gente está aí uma selecionada com relação à luz, mas a gente entende hoje, mais atual, que as 2
luzes, a vermelha e a infravermelha, são importantes. Janela terapêutica, né? Ela é colocada, eu deixei bem claro aqui isso para vocês, ó. Densidade de energia é em joule por centímetro quadrado. A gente não encontra na literatura artigos em joule, que é energia. Nós só encontramos em joule por centímetro quadrado. Então, cuidado, né? Quando você vai ler um artigo, você fala, foi utilizado 5 joules por centímetro quadrado. Não é para colocar 5 joules no equipamento, tá? Então, tem um erro aí muito grave acontecendo, principalmente por alguns profissionais ou alguns pais que compram o equipamento e entendem isso. Por isso, a importância de ser orientado para ter o equipamento em casa, tá bom? Senão vai fazer aí uma dose muito grande e aí o benefício que poderia ser muito melhor vai ficar um pouquinho retardado, um pouquinho atrasado, tá? Então, assim, quando a gente fala de luz naquele processo inflamatório, um dos cuidados, né, como que a gente consegue, né, a literatura fala assim, como que a gente trabalha para evitar o surgimento de mais lesões no paciente acometido com EB? O controle nutricional. Então, no controle nutricional, o que nós estamos falando? Do que se come, se produz o quê? Defesa antioxidante, né? Então, defesa antioxidante de quem? Do nosso agente estressor, que é o radical livre. Eu acabei de dizer que luz, pontualmente ali aplicada, ajuda a regulação de radicais livres naquela ferida. Então, laser terapia me ajudaria a proteger naquelas feridas os radicais livres. E esses radicais livres é que vão ajudar a não a construir, mas preservar as minhas enzimas, o meu controle enzimático dessa defesa antioxidante. Então, se eu tenho o agente oxidante, eu tenho enzimas antioxidantes. E laser terapia, lá na literatura de mais de 20 anos atrás, já estuda o controle enzimático, que são tão importantes para o paciente EB. Então, tá aí. Por que nós vamos utilizar laser terapia ou LED terapia nos pacientes com EB? Há um motivo mais do que principal: o controle de radicais livres, o controle da respiração celular, o controle, a regulação, né? Aí, quando a gente fala assim, mas a laser terapia, por exemplo, aumenta colágeno, aumenta fibroblastos. Laser terapia regula, vai fazer uma regulação desse processo inflamatório. Por isso que visualmente a gente vê essa melhora clínica visual, né? Sem contar lá os exames que são feitos para avaliação dessas lesões. O menor surgimento dessas lesões, assim, detalhes clínicos observados. Os tecidos tratados de uma lesão com laser terapia, que é uma reconstituição, um reparo tecidual efetuado naquela ferida após a aplicação de laser terapia, o tecido fica mais fortalecido. Portanto, o que aconteceu ali? Regulação de proteínas. As principais são os colágenos, bastante descritos aí na literatura. Precisamos pesquisar e trazer para a literatura, muito focado, o colágeno 7 para o paciente EB, o quanto seria ali de presença. A amostra clínica, as avaliações histológicas são um pouco complicadas, mas são possíveis a gente fazer esse levantamento aí em pesquisa em humanos, tá bom? Então, de novo, né? Acelera a cicatrização, reduz a sensação dolorosa, e aí, o mais importante, controlando radicais livres, que agora acho que você entendeu o que é importante ali, laser terapia ser utilizada. Então, qual que é o melhor, Eliane, laser ou LED? E agora, né? E lá eu vou providenciar para os pacientes uma placa de LED ou vou providenciar um laser? Pode até fazer os dois, né? Então, você pode ter em clínica uma aplicação de laser e em casa uma aplicação de LED, né? Toda a limpeza aí, você que tem o equipamento, você que vai ter o equipamento, né, que está acontecendo isso, você precisa tomar cuidado, porque precisa proteger o equipamento, tá? Tô cansada de ver publicações aí, gente, utilizando sem proteção nenhuma no equipamento. Aí, aquelas lesões vão ficando todas infectadas, tá? Porque precisa ter uma proteção. Higienização com álcool 70, tanto do óculos, do equipamento, a plaquinha de LED precisa proteger muito bem, porque ela tem uma parte de tecido, tá? Então, a plaquinha de LED precisa de orientação para usar. Não vai de comprar lá na Amazon e vai usar em casa. Não, tá? Precisa de orientação. Então, conversa com o profissional.
precisa ter Anvisa, né, no Brasil, conversa com o seu profissional, seu médico, a enfermeira, quem está tratando das suas lesões, para orientação e acompanhamento e readequação das dosimetrias, tá? O que é dosimetria? Quanto de luz pode fazer hoje todo dia? Até pode. Como? Se eu for fazer 2 vezes na semana, eu reduzo a luz. Quem que vai te falar isso, explicar para você? É o profissional que vai estar acompanhando você aí na sua casa. E você, profissional que não sabe, precisa se orientar com relação a este manejo, assim como nós fazemos com as coberturas, para o cuidado melhor do paciente e levar essa tecnologia para melhorar essas lesões. Ok? Então, sempre com orientação e sempre com acompanhamento e readequação, tá? E não fazer em todas as lesões todos os dias, né? Sempre com um acompanhamento de um profissional. Então é isso. Quem quiser aí mandar algum questionamento para mim, acompanhar o meu trabalho, né, profissionais aí, eu sempre dou algumas dicas, tem aí meu Instagram também, e eu fico aí à disposição de vocês. Espero ter contribuído aí com alguma coisinha, alguma informação útil aí para o dia a dia de vocês. E um beijo aí para as borboletinhas presentes. Obrigada.